Filipenses capítulo 1, versos de 3 a 11, esse será o nosso texto de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre súplicas com alegria por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o início até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais no conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Cristo para a glória e louvor de Deus. Façamos mais uma oração. Pai Santo, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, neste momento, que o Senhor venha, ó Pai, a falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Essa palavra, Deus, que foi lida, cantada, foi orada, e agora nós Te suplicamos, ó Deus, que seja exposta de maneira fiel, que venha falar aos nossos corações, ó Deus, e que possa, Senhor, vir assim a nos instruir, nos alimentar, nos encorajar, ó Deus. Que eu aqui, como instrumento em Tuas mãos, Senhor Deus, possa falar tão somente da Tua parte, ó Deus. Meus conceitos possam cair por terra, Senhor Deus, para que sobressaia a fidelidade à Tua palavra. É o que clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar lendo para vocês uma poesia do Braulio Bessa, um poeta brasileiro, que tem como título Quanto Vale um Amigo? E diz assim a poesia dele, uma poesia bem curta: amizade não se compra, não se vende em prateleira, não tem promoção de amigo, nem no shopping, nem lá na feira. Um amigo é um presente de graça, mas faz a gente ser rico para a vida inteira. Quanto vale um amigo? Nós vivemos uma época em que os relacionamentos estão cada vez mais facilmente quebráveis. Os relacionamentos, eles não têm mais profundidade, eles não têm mais solidez, eles não têm mais constância. As pessoas, elas se relacionam apenas por interesses próprios, e elas usam as pessoas, e quando elas enjoam das pessoas, elas descartam como se fosse um objeto, e os relacionamentos vão assim. Se eu perguntar a você, quantos amigos você tem? Amigos verdadeiros, aqueles que a Bíblia, o profeta fala lá em Provérbios, amigos mais chegados que irmãos. Quantos desses relacionamentos nós temos em nossa vida? E por que nós começamos a pensar nisso? Essa carta do apóstolo Paulo é uma carta que segue o padrão antigo das cartas do primeiro século, e ela é qualificada por muitos estudiosos como uma carta de amizade,
O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele fez uma carta de fato como escreve para amigos e amigos próximos. Por isso que vocês vão perceber que a linguagem do apóstolo Paulo é uma linguagem sincera, afetuosa, é uma linguagem profunda, onde Paulo abre aqui o seu coração para os seus amigos, onde ele sabe que esses amigos também precisam ser corrigidos em alguns aspectos, mas o apóstolo Paulo, até na sua correção, ele vai usar um tom diferente, como por exemplo ele usa em Gálatas. Nós temos aqui um relacionamento profundo entre Paulo e seus amigos, que é a igreja de Filipos. E aqui nós temos uma oração. E essa oração tem duas partes que nós vamos pensar nesta manhã. A primeira parte da oração é onde Paulo agradece por esses amigos, agradece por essa igreja. E a segunda parte é onde Paulo pede por eles. Então, parte A da oração, do versículo 3 ao 8, Paulo agradece. Do verso 9 ao verso 11, Paulo pede. E nós vamos refletir nisso nesta manhã. Observem comigo, com a sua Bíblia aberta, em Filipenses capítulo 3, como Paulo inicia. Paulo inicia dizendo o seguinte: dou graças a meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Paulo diz: eu dou graças, eu agradeço a Deus por tudo que lembro de vocês. Paulo sempre que vem à mente os irmãos de Filipos, Paulo dobra os seus joelhos perante Deus. Paulo ora por eles. E olha o que ele diz no verso 4: fazendo sempre súplicas por todos vocês em minhas orações. Paulo estava preso em Roma. E de repente Paulo lembra dos filipenses. E o que ele faz? Dobra o seu joelho e ora. E agradece a Deus por esses irmãos. Paulo nos ensina uma série de coisas aqui. Paulo nos ensina que nós devemos orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Paulo, quando lembra dos irmãos, quando Paulo lembra daquela igreja, Paulo intercede por eles. Há algo curioso nisso, é de pensarmos que esse relacionamento de Paulo com aquela igreja foi um relacionamento, como nós vimos na semana passada, que iniciou de forma conturbada. Paulo chega na cidade de Filipos e logo ao chegar ali, ele foi preso injustamente. E depois de ser preso, ele foi expulso daquela cidade. Mas é curioso que Paulo, quando lembra daqueles irmãos, por exemplo, quando ele lembra de Lídia, ele lembra da forma como Deus converteu aquela mulher, e como aquela mulher abre a porta da sua casa para receber a comitiva missionária do apóstolo, como aquela mulher abre a porta da sua casa para receber a igreja, para que ele fosse, de certa forma, uma base missionária, uma base para a igreja de Filipos, e ele intercede por ela. Ele lembra do carcereiro, aquele homem que, ao ser convertido ao evangelho, estava ali enxugando, limpando, fazendo curativo nas feridas do apóstolo, que havia sido açoitado injustamente, juntamente com seus irmãos, e ele intercede por eles. Paulo agradece a Deus. Paulo ora pelos seus irmãos. Paulo ora pelos seus amigos. E a pergunta que vem a nós é: nós temos orado pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos? E é curioso que talvez você até pense: não, mas eu oro, eu sempre me lembro de um ou outro e eu oro por esses. Mas olha o que Paulo está nos dizendo no verso 4: fazendo sempre súplicas por quem? Por todos vocês. Paulo orava por todos os irmãos ali de Filipos.
Paulo orava por cada um. E assim nós devemos fazer, orar por todos os nossos irmãos. Não apenas aqueles que nós temos mais proximidade, mas por todos. Todos eles. Por isso que, desde o início da nossa plantação, nós temos incentivado muito os irmãos a orarem, a olharem lá no nosso grupo, olharem a lista e todo dia separar um e orar por um daqueles irmãos e orar uns pelos outros, estarmos intercedendo uns pelos outros. Por isso nós teremos o nosso diretório de membros, para que a gente possa olhar, ter o contato, ter o número, ver o rosto da pessoa e interceder por ela, orar por ela. A oração, ela faz parte da vida do cristão. Dr. Shedd diz que a oração, ela é como o ar que o cristão respira. O cristão não pode viver sem oração. E é curioso que nós muitas vezes pensamos o seguinte: nós não posso fazer nada pelo irmão. Quando o irmão não está passando por adversidade, você pensa: eu não posso fazer nada por aquele irmão, eu posso apenas orar. Como se orar fosse fazer nada. Paulo nos ensina que não, orar é trabalhar, orar é fazer algo. Paulo lembra daqueles irmãos, lembra da luta que os irmãos de Filipos estavam passando, e o que ele faz? Ele ora por eles, porque ele sabe que a oração é importante, porque ele sabe o papel da oração, porque ele sabe que tudo aquilo que ele não pode fazer, o Senhor faz. Por isso ele ora a Deus, ele agradece a Deus, mas ele também ora por esses irmãos. Nós precisamos ter em mente que orar é fazer algo. E tirarmos da nossa mente essa ideia de que eu não posso fazer nada por você, eu posso apenas orar. Não, eu vou fazer algo por você, eu vou orar por sua vida. Eu vou colocar você em minhas orações. E de fato, irmãos, nada demonstra mais o nosso amor por alguém do que separar um tempo do nosso dia para orar por esta pessoa. Porque na oração, o ambiente da oração é um ambiente que não cabe a falsidade, não cabe a simulação, não cabe no ambiente da oração palavras que não sejam verdadeiras, porque nós estamos diante de Deus que sonda o nosso coração. Então a melhor maneira de fortalecermos um relacionamento é orarmos pelos nossos irmãos, é estarmos em oração por nossos irmãos. Observe, Paulo viveu pouco tempo com esses irmãos, pessoalmente, mas a distância não impediu Paulo de afunilar, aprofundar esse relacionamento. Por quê? Porque Paulo estava sempre orando por esses irmãos, lembrando desses irmãos e rendendo graças a Deus por ele. Mas observe que a oração de Paulo, ela tem um aspecto interessante. Paulo não separa um tempo para orar e diz o seguinte: vou orar pelos irmãos de Filipos, não acredito, eu vou orar pelos irmãos da Igreja Batista do Evangelho agora, vou separar esse tempo de orar, podia fazer outra coisa, né? Mas fica com aquela pesado. Não, olha o que ele diz: dou graças sempre, versículo 4, fazendo sempre súplicas com alegria. Paulo se alegrava em orar, Paulo tinha o prazer em dobrar o seu joelho e clamar a Deus por aqueles irmãos. Paulo não fazia isso com peso, Paulo não fazia isso como se fosse um fardo, mas Paulo se alegrava em poder orar por aqueles irmãos. Paulo fazia com alegria. Mas o texto segue e Paulo nos diz, no versículo 5, a razão, versículo 5 e 6, ele vai nos dar as duas razões por que ele ora por esses irmãos. Porque ele está agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. A primeira razão que Paulo nos dá está aí no versículo 5. Olha o que ele diz: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha,
eu agradeço a Deus, eu oro a Deus quando eu lembro de vocês, eu agradeço ao Senhor, porque vocês são participantes da proclamação, do avanço do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: olha, desde o primeiro dia, desde quando Paulo chega naquela cidade, que Lídia abre a sua casa, em que ela recebe a comitiva ali de Paulo, em que eles estão ali encorajando a igreja, recebendo a igreja, e Paulo, depois que sai dali, que vai para Tessalônica, e aí eles estão ainda pregando o Evangelho, proclamando o Evangelho, ajudando Paulo na expansão do Evangelho, e eles estão difundindo o Evangelho, e Paulo diz: olha, porque vocês têm participado na proclamação do Evangelho, ou uma tradução mais literal, seria a ideia de vocês têm comunhão com o Evangelho, porque desde o primeiro dia até agora vocês têm comunhão, ou seja, vocês têm vivido esse Evangelho. Vocês têm tido uma comunhão plena com esse Evangelho. E nós temos uma ideia um pouco equivocada de que o Evangelho é a porta de entrada para a vida cristã, mas é só aquela porta que a gente passa e depois esquece dela. Como se o Evangelho fosse algo apenas para gente, apenas para não salvos, apenas para não convertidos. A gente pensa, não, a gente prega o Evangelho e depois esquece. Não, o Evangelho é para que a gente tenha de fato essa comunhão, para que a gente seja participante desse Evangelho. Que o Evangelho seja visto em cada aspecto da nossa vida, em cada área da nossa vida, que possa ser visto esse progresso desse Evangelho. Seja na nossa proclamação, quando nós anunciamos o Evangelho, aqueles que ainda não têm esse relacionamento com Cristo, seja no próprio tratar da nossa vida, de inúmeras áreas que ainda precisam ser impactadas por esse Evangelho. E Paulo está dizendo para eles: olha, vocês têm comunhão com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. E Paulo rende graças por isso, porque essa era uma igreja que tinha eles eram participantes, de fato, na proclamação do Evangelho. Mas Paulo dá uma segunda razão também. No versículo 6, quando ele diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A segunda razão que Paulo está rendendo graças a Deus por esses irmãos é por causa da segurança que eles têm em Cristo. Paulo está dizendo uma coisa: eu estou certo, eu estou convencido. Gosto mais dessa tradução que diz: eu estou convencido de que aquele, e ele está se referindo a Deus, aquele que começou a boa obra em vocês, aquele que iniciou, quando vocês ouviram o Evangelho e creram no Evangelho, aquele que iniciou essa obra, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, Deus não faz nenhum trabalho inacabado, não há nenhuma obra que Deus comece e pare pela metade. É só lembrarmos de Romanos, quando Paulo vai dizer que aquele que predestinou, esse chamou, e aos que chamou, a esse justificou, os que justificou, a esse glorificou. É uma obra completa. O Deus que começa essa obra é o Deus que há de completá-la até o dia de Cristo. O que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: olha, eu dou graças a Deus, porque eu tenho visto como vocês são participantes do Evangelho, como vocês têm essa comunhão com o Evangelho, e como Deus que iniciou essa obra, Ele vai sustentar vocês até a volta de Cristo. Ele há de completar essa obra, Ele há de fazer com que o Evangelho continue progredindo, que o Evangelho continue avançando, através da vida de vocês, em vocês e através de vocês. Ele há de completar essa obra. Pensemos em nós como
esta obra em constante trabalho, constante construção, em que será concluída de forma plena na volta de Cristo. Quando a Bíblia diz que aí nós teremos um corpo à semelhança do corpo de Cristo, onde nós não seremos mais, teremos mais o peso e a condição do pecado sobre as nossas vidas, e aí sim será essa obra acabada. Mas até lá, o Senhor que iniciou essa obra, Ele há de completá-la. O nosso Deus, Ele não abandona a obra no meio do caminho. E aí Paulo prossegue. Dizendo algo bem interessante. Quando ele diz o seguinte, ele vai dar agora aqui a razão, o motivo por que ele tem um coração tão agradecido, grato. Por que ele tem todo esse amor por essa igreja? Olha o que ele diz no verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Olha o que Paulo está dizendo. É justo que eu me sinta assim. É justo que eu pense assim, melhor dizendo, que algumas versões vão colocar sinta assim. Mas ele diz, é justo que eu pense assim acerca de vocês. Pense como? Que vocês têm comunhão com o Evangelho, que Deus ele há de completar a obra, de continuar fazendo que o Evangelho avance e progrida na vida de vocês. Ele disse, é justo que eu pense assim acerca de vocês, porque vocês são participantes ou coparticipantes comigo, tanto nas minhas algemas, ou seja, Paulo estava preso. Quando Paulo estava preso, lá em Roma, eles mandaram Epafrodito para ir até lá, para assistir Paulo. Eles auxiliaram Paulo nesse processo. Tanto nas prisões de Paulo, eles estavam lá, eles oravam por Paulo, eles enviaram donativos que o apóstolo estava precisando, eles também estavam ali assistindo o apóstolo Paulo. Mas ele diz, não apenas isso, mas também na defesa e confirmação do Evangelho, ou seja, enquanto Paulo estava pregando, eles estavam ali também sendo parceiros do apóstolo Paulo. Pois ele diz, pois todos vocês são participantes da graça comigo. E ele diz, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de vocês, de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. O que Paulo está fazendo aqui é chamando Deus para a conversa. Ele está dizendo o seguinte para a igreja de Filipos, olha, eu tenho uma testemunha de que de fato vocês moram no meu coração. E essa testemunha é Deus. E Paulo, quando ele chama Deus aqui como testemunha, ele está chamando alguém que sonda os corações, que conhece o mais íntimo do ser. Ele está dizendo, olha, Deus ele é testemunha disso. Deus é testemunha tanto da saudade que eu tenho de todos vocês. E Paulo diz o porquê desse sentimento que ele tem. Ele diz que a saudade, esse amor, tudo isso que ele tem pelos filipenses é no profundo afeto de Cristo Jesus. O que ele está dizendo é que ele ama a igreja com o amor de Cristo. Que ele ama esses irmãos com o amor com que o Senhor o amou, com que o Senhor nos ama. E aqui está o segredo de todo relacionamento. De todo relacionamento profundo, sobretudo do relacionamento entre irmãos em Cristo. O mesmo Cristo que disse, eu não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigo. É o mesmo Cristo que nos amou a ponto de morrer na cruz em nosso lugar.
É o mesmo Jesus, é o mesmo Cristo que diz: ame uns aos outros como eu vos amei. E que amor é esse? É esse amor que se doa pelo outro. E aqui está o segredo desse relacionamento. O segredo de um relacionamento profundo, em que as raízes vão cada vez mais se firmando, é quando nós entendemos que o nosso papel não é receber, é dar. Quando nós entendemos que amar não é o como o outro me trata, mas é como eu trato o outro. É entender que eu preciso olhar para o outro, e Paulo vai falar isso no capítulo 2, como superior a mim mesmo. É olhar para o outro como alguém que é digno digamos assim, é digno da nossa honra. Porque quando nós olhamos de cima, muitas vezes nós olhamos a pessoa de cima, nós achamos que aquela pessoa não é nada. E Paulo está dizendo: olhe como superior. Olhe o outro como superior a você mesmo. Mas ele está dizendo: olha, essa base desse relacionamento é como Cristo nos amou. O problema de nós olharmos e tentarmos firmar os nossos relacionamentos apenas no como nós nos sentimos, é que na primeira dificuldade, no primeiro momento que nós nos sentimos ofendidos, nós já queremos descartar esse relacionamento, nós não lutamos por ele. E todo e qualquer relacionamento, seja de amizade, seja um relacionamento entre marido e mulher, esses relacionamentos eles precisam ser cultivados e cativados. Eles precisam ser regados, eles precisam ser solidificados. E para isso, precisa e demanda um esforço também da nossa parte. Paulo orava por aqueles irmãos, Paulo ajudava aqueles irmãos, e esses mesmos irmãos também se doavam por Paulo. Foram esses mesmos irmãos que mandaram a oferta para o apóstolo quando ele estava precisando. Foram esses mesmos irmãos que também, quando Jerusalém passou uma grande fome, também mandaram uma ajuda para a igreja de Jerusalém. Esses mesmos irmãos que estavam ali sempre cuidando uns dos outros, tanto nas questões materiais como também nas questões emocionais e espirituais. E aí Paulo segue para a segunda parte dessa oração, fazendo um pedido. E o pedido que Paulo está aí no verso 9, quando ele diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Olha que curioso. Paulo tem um pedido apenas a fazer. E o pedido do apóstolo, mesmo sabendo de todas as necessidades daquela igreja, o que ele pede é que o amor daqueles irmãos aumente mais e mais, continue crescendo, progredindo, avançando. Paulo não pede para que esses irmãos, eles tenham amor, que nasça amor nesses irmãos. Paulo sabe do amor que existe entre esses irmãos. Paulo sabe de todo o cuidado que esses irmãos tiveram e têm para com ele e para com o povo de Deus. Paulo sabe que eles têm. Mas Paulo sabe que quando o assunto é amor, quando o assunto é amar, é o amor, nunca chegaremos no nível de dizer: pronto, agora cheguei no ápice,
em que eu amo no máximo que eu posso. Paulo diz, não, é que o amor de vocês aumente mais e mais. E a nossa oração é que seja sempre assim, orar pelos nossos irmãos para que o amor dos nossos irmãos aumente mais e mais e mais. Mas ele diz também como que esse amor deve ser aumentado. Ele diz que aumente mais e mais em conhecimento e em toda a percepção. Olha que interessante. Que o amor deles aumente em conhecimento e em toda percepção. É interessante que o conhecimento sem amor, ele não tem muita valia. Mas o amor também sem conhecimento, ele não vai chegar ao seu objetivo. E quando nós pensamos nessa relação e olhando para Cristo, olhando para Deus, nós podemos entender que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o amamos. E quanto mais nós amamos a Deus, mais nós temos vontade de conhecê-lo. E assim vai seguindo. E Paulo está dizendo que o amor de vocês aumente em conhecimento e em toda percepção. E essa ideia aqui de percepção é para que eles possam saber dosar o que de fato é produtivo e o que de fato não é, o que de fato é válido e o que de fato não é válido. Essa ideia aqui de percepção é o seguinte: olha, você tem que saber, que vocês possam distinguir o que é prioridade e o que não é prioridade na vida de vocês. Por isso que ele diz, para que vocês aprovem as coisas excelentes, ou seja, para que vocês aprovem o que de fato vai ser prioridade, o que de fato é importante, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui para eles. Paulo está dizendo, olha, eu quero que o amor de vocês aumente em todo o conhecimento e percepção, para que vocês possam continuar crescendo. Mas esse crescimento que Paulo está falando, é um crescimento em que vai torná-los cheios do fruto de justiça. E esse fruto de justiça não é algo que eles vão desenvolver deles mesmos, a partir deles mesmos, mas é algo que vem por meio de Jesus. É algo que Cristo nos dá e que Cristo vai fazendo com que isso multiplique em nós. E quando a gente pensa nesse conceito, nessa ideia de fruto do Espírito, pensarmos que o fruto, ele não é algo não é algo que nós fazemos para nós mesmos. Uma árvore, ela não dá fruto para ela mesma se alimentar, mas ela dá fruto para que ela possa alimentar a outro. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu quero que vocês cresçam para que vocês continuem servindo aos outros, servindo ao Senhor, servindo à igreja, para que vocês possam continuar crescendo em amor. E Paulo diz isso para quê? Para a glória e louvor de Deus. Quando nós amamos uns aos outros, Deus é glorificado. Deus, Ele é louvado e Deus é glorificado. Sabe por quê, irmãos? Porque relacionamentos como esse que Paulo e Filipenses têm, e que Paulo está descrevendo aqui, abrindo o seu coração, só é possível quando Cristo, Ele toma a nossa vida, muda a nossa mente, e Ele começa a mudar também as nossas relações. Existe algo que afetou
completamente as nossas relações. E esse algo se chama pecado. Nós ignoramos o pecado, mas o pecado é o maior mal da humanidade. Se você olhar para Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, quando Adão e Eva, eles desobedecem, o pecado entra no mundo, o primeiro relacionamento que é quebrado ali é o relacionamento de Adão e Eva com Deus. O que eles fazem? Eles se escondem de Deus. O texto diz que Deus ia toda tarde Deus ia até o jardim para se relacionar com eles, mas a partir do momento do pecado eles se escondem de Deus. O relacionamento, por causa do pecado, com Deus foi afetado. Mas não apenas o relacionamento com Deus, o texto segue dizendo que o relacionamento do homem com o seu próximo também foi afetado. Quando Deus pergunta: o que foi que fizeste? Para Adão, o que Adão responde? A mulher que tu me deste. Ele já culpa Eva. Ele já aponta para Eva e diz: olha, foi ela, a mulher que tu me deste que me fez pecar. O pecado, ele traz rasuras enormes nos nossos relacionamentos. E muitos dos relacionamentos quebrados e destruídos, eles são assim feitos por causa do pecado. E eles não são restaurados também por causa do pecado. Orgulho e muitos outros. Mas observem que a base desse relacionamento, que Paulo está dizendo, é o Evangelho. Sabe por quê? Porque Cristo, na cruz, Ele restaura os relacionamentos. Efésios 2, um texto lindo, onde diz que Cristo, por meio da cruz, Ele torna povos inimigos um só povo. Paulo chama isso de um mistério, onde ele diz: olha, ele pegou gentios e judeus e tornou esses um povo só. Pessoas que jamais estariam juntas, pessoas que jamais caminhariam juntas, agora elas estão unidas. É como se a cruz de Cristo fosse um imã que traz os relacionamentos mais improváveis e faz com que essas pessoas se amem de tal forma que às vezes elas negam a si mesmas, elas se doam pelo outro. Por quê? Porque Cristo, e somente Cristo, pode restaurar os nossos relacionamentos. Primeiramente o nosso relacionamento com Deus e por conseguinte o nosso relacionamento com o próximo. Quer ter um casamento feliz? Que Cristo seja o centro e a cabeça desse relacionamento. Quer ter uma amizade forte, firme? Que Cristo seja o centro dessa amizade. Quer ter uma igreja unida, sem divisão? Que Cristo seja o centro dessa igreja. Por isso Paulo diz que o Evangelho, ele avance em vós. Que nós sejamos participantes, estejamos em comunhão com o Evangelho, para que os nossos relacionamentos sejam cada vez mais sólidos, porque são relacionamentos que não estão pautados em interesses pessoais, de que você pode me dar algo e eu posso te dar algo, mas são relacionamentos que estão fincados num propósito que é eterno, que vai além, é um propósito daquele que Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. São relacionamentos fincados na cruz, e a cruz, ela é um imã capaz de unir qualquer relacionamento. É impossível? Não, se a cruz estiver no centro. Por isso que quando nós amamos uns aos outros, Deus é glorificado, porque só aqueles que são regenerados podem amar como Cristo nos amou. E é por isso, irmãos, que nós precisamos sempre e sempre olhar para a cruz e pedir que Cristo seja sempre o centro dos nossos relacionamentos.